Damos continuidade aos estudos sobre os hebreus. Nós vimos no vídeo anterior sobre os juízes, sendo o primeiro juiz Josué, e depois Josué foi substituído por Sansão. Temos aí a imagem de um filme, Sansão e Dalila, que esse filme é de 1949, que mostra Sansão sendo levado por Dalila, ele cego. Na cena ele aparece algemado, né? Como se estivesse algemado. Segundo a Bíblia, Sansão foi pego pelos filisteus. Os filisteus usaram Dalila, que era uma mulher por quem Sansão era apaixonado, e usou ela para descobrir a fraqueza de Sansão, no caso que eram seus cabelos. Dalila os cortou e ele foi preso e teve os olhos perfurados e foi escravizado pelos filisteus, porque ele encontrava totalmente sem força depois que teve seus cabelos cortados por Dalila. Depois da fase dos juízes vem a fase dos reis, que teve início por volta de 1309 e foi até o ano 70 a.C., quando os hebreus, para enfrentar os vizinhos e combater as divisões internas que estavam acontecendo, muitos conflitos internos, então eles decidiram entregar o comando de todas as tribos a um rei. Tivemos 3 reis que fizeram histórias nesse período, sendo o primeiro Saul, que foi sucedido por Davi, que completou a conquista da Palestina, transformando Jerusalém em capital do reino. E depois o seu filho Salomão, que fortaleceu o exército, ampliou o comércio com os reinos da África e Arábia, realizou obras públicas como aquedutos, reservatórios e construiu o primeiro templo de Jerusalém. Para cobrir os gastos com a corte e com as obras, Salomão aumentou os impostos, retirou milhares de camponeses do campo para trabalhar nas construções. Ocorreu uma grande centralização política com abusos do rei. Então, a extrema pobreza do povo também resultou em grande satisfação popular. Com a morte de Salomão em 930 a.C., ocorreu maior insatisfação ainda, porque houve um aumento também dos impostos por parte dos seus sucessores, das pessoas que assumiram o comando naquele momento. E as disputas políticas entre os hebreus, de quem assumiu o reinado, culminou com a divisão dos reinos em 12 tribos, 10 ao norte, com capital em Siquém, e posteriormente mandada para Samaria. E o reino de Judá ao sul, com 2 tribos, com a capital em Jerusalém. Então, enfraquecidos pela divisão, os hebreus não resistiram aos invasores e acabaram dominados pelos povos, por vários povos, como os assírios e os babilônios, que ficou muito famoso, né? O reino de Judá, por exemplo, resistiu até 587 a.C., quando os babilônios os dominaram e destruíram o templo de Jerusalém, levando os hebreus como prisioneiros, dando início ao cativeiro da Babilônia, tão famoso na Bíblia, né? Que, segundo a Bíblia, foi um castigo de Deus em virtude da corrupção e ganância dos seus líderes. O cativeiro durou até cerca de 539 a.C., quando a Babilônia foi conquistada pelos persas, que permitiram a volta dos hebreus à Palestina, e eles reconstruíram o templo de Jerusalém. Mais tarde, os hebreus foram dominados ainda por outros povos, inclusive os romanos, que em 70 a.C. guerrearam e dominaram os hebreus, questionando, entre outros pontos, a religião monoteísta que professavam, já que os hebreus foram os primeiros povos a adotar o monoteísmo. Os hebreus empreenderam 2 grandes revoltas contra os romanos, sendo uma de 66 a 70 depois de Cristo e de 132 a 135 depois de Cristo, e foram duramente reprimidos. Então, os hebreus fogem da Palestina, ocorrendo a diáspora judaica, em que os hebreus se espalharam pelo mundo.
Após a diáspora, anos mais tarde, em 517, o Império Otomano assume o controle da região e permaneceu até a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. E só depois disso foi que os hebreus puderam voltar para a Palestina através do mandato britânico de 1920. Mas existem conflitos até hoje com os árabes, entre árabes e israelitas, os tão famosos conflitos, né? A economia da era patriarcal era voltada para atividades pastoris. Com o tempo, desenvolveram a agricultura, cultivando cereais. As famílias poderosas que faziam isso, né? Elas utilizavam escravos por dívidas. Então, existia escravidão no meio dos hebreus, aqueles escravos por dívidas. Usem também o comércio entre tribos e gêneros alimentícios. Sobre a resistência dos hebreus a Roma e a fuga de Roma, estudaremos mais sobre isso na história de Roma. E no próximo vídeo nós continuaremos estudando sobre a diáspora judaica e o movimento sionista.